Olá pessoal, sou o professor Aender Pereira, professor de Matemática e Educação Financeira. Trouxe esse vídeo com o objetivo de conscientizar as pessoas que estão achando que o Covid-19, esse coronavírus, é uma brincadeira. Eu vou usar a matemática para provar a vocês a real necessidade das medidas de contenção que estão sendo tomadas. Olha só, no site healthrising.org tem esse estudo, em um artigo muito bem feito, muito bem escrito, mostrando que a China, que foi o berço da pandemia, de alguma forma ela conseguiu encontrar rapidamente a saída, mas vamos entender por quê. Esse gráfico ele mostra que as pessoas na província de Hubei começaram a apresentar os sintomas do vírus no comecinho de dezembro. Para ser mais preciso, no dia 8 de dezembro. Você pode observar por aqui que começam a aparecer algumas pessoas apresentando esse sintoma. Mas no dia 26 de dezembro foi que o Xiang, que mais tarde acabou morrendo dessa doença, notou casos incomumente graves de pneumonia e tentou alertar as autoridades. Uma semana depois é que as autoridades chinesas fecharam os mercados do fruto do mar de Hunan e acabaram notificando a Organização Mundial de Saúde que algo estranho estava acontecendo. E a China chegou a relatar a sua primeira morte pelo vírus no dia 11 de janeiro, cerca de um mês após o início do vírus. Naquele momento, eram mais ou menos 500 pessoas por dia sendo infectadas na China, mas como os kits de teste não estavam prontos, não haviam sido desenvolvidos, então ninguém estava sendo diagnosticado. Vocês podem observar, eu falo sempre isso para os meus alunos, a importância de estudar plano cartesiano. Aqui nós temos o famoso eixo Y, o eixo das ordenadas, representando o número de casos. Aqui nós temos o eixo X, famoso eixo das abscissas, representando a linha do tempo, mostrando claramente para a gente que no dia 16 de janeiro de 2020 eram 15 casos de pessoas apresentando sintomas. Essas barras verticais verdes são pessoas com sintomas. Apenas 4 dias depois, no dia 21, já eram mais de 1.500 pessoas apresentando os sintomas e a explosão dos primeiros casos que foram confirmados com o Covid-19. Você pode perceber que imediatamente eles promoveram o lockdown, que foi o fechamento da cidade de Wuhan, e começou um trabalho muito grande de fechamento de mais de 15 cidades e a instituição de medidas de extremo distanciamento social. Esse esforço ele teve efeitos imediatos, que você pode perceber que o número de pessoas com sintomas logo após começa a cair. Aqui você percebe essas barras amarelas verticais aumentando, que eram as pessoas que estavam sintomáticas, agora apresentando o que? O vírus, apresentando a doença, que logo depois começa a cair porque começaram a ser tratadas. Então o isolamento social ele é muito importante. Agora, em outros locais onde isso não aconteceu, porque aqui você pode perceber, matematicamente falando, você vê aqui de vermelho uma curva exponencial. Viu, meus alunos? É por isso que a gente estuda função exponencial. Porque os médicos, os cientistas, os estatísticos, as pessoas que estão envolvidas na resolução desses problemas, elas precisam muito dessa matemática para que possa orientá-las a como agir e a intensidade do problema que elas têm pela frente. Agora, locais que não tomaram essas medidas, como a Itália, por exemplo, olha só o que aconteceu. Até o momento que eu fiz esse estudo, eram 33.190 casos ativos, 4.440 casos recuperados e 3.405 casos fatais. Por quê? Pegando essa imagem aqui, muito bem produzida pelo Fantástico, você observa que essa linha pontilhada é a capacidade do sistema de saúde de atendimento. Em situações como essa que eu mostrei aqui atrás, que aconteceu imediatamente o isolamento social e foram tomadas as medidas de prevenção, é muito semelhante a essa curva azul. Você percebe que você não consegue impedir que a doença aconteça, que afinal de contas o contágio ele já tinha acontecido, porém, com o isolamento social, novos casos deixam
de existir, somente aqueles que já haviam sido contaminados. Essas pessoas vão sendo tratadas pelo sistema de saúde e imediatamente a curva cai em uma descendente até que se espera que isso suma. Mas na Itália o que aconteceu? Foi muito demorada, foi muito tardia a reação. E dessa linha aqui para cima, o sistema de saúde não tem a capacidade de atender. Não tem leitos, não tem equipe, não tem medicação, enfim. Acabaram morrendo 3.405 pessoas. Por isso que a todo instante estão chegando relatos para nós de médicos desesperados, dando crise de choro, porque os médicos deixaram de ser médicos e começaram a ter que tomar decisões sobre a vida das pessoas. Tiveram que começar a decidir entre quem vive e quem morre. E isso é muito triste. Chegaram a dizer que tinha que dar prioridade nos respiradores para pessoas que tivessem menos de 60 anos. Ou seja, uma morte trágica, uma morte terrível das pessoas, porque no início não agiram com a velocidade que se espera, com a velocidade que precisa. E infelizmente isso pode acontecer em outros locais. Aqui no Brasil, pelo número de memes, de brincadeiras, de vídeos, de piadas que estão acontecendo, as pessoas estão achando que a coisa aqui não está correndo risco não, que é exagero, que essa questão da gente ter que colocar os alunos e os professores em casa, fechar bares, restaurantes, cancelar shows. Tem gente falando que é exagero, que não precisa disso. Por quê? Eu fui lá no gráfico do bing.com/covid, que ele está trazendo uma atualização em tempo real dos casos pelo mundo. Até o momento desse vídeo, no Brasil eram 612 casos ativos, 2 recuperados, e já tem 7 fatais. As pessoas olham para esse número, isso não é nada, isso aí vai controlar. Pois é, mas voltando aqui nesse ponto, eu quero que vocês se recordem comigo que do dia 16 até o dia 21, pulou de 1.500 para mais de 1.500 casos. Então por que o brasileiro tem que ter essa postura de achar que tudo é brincadeira? Isso é uma pandemia mundial. Pessoas que a gente ama podem se contaminar e podem morrer. Sem falar nos reflexos que isso está causando na economia, que eu vou gravar depois outro vídeo para falar dos reflexos na economia. Eu trouxe aqui uma aula de progressão geométrica aplicada nessa realidade para que as pessoas entendam a importância do que a gente ensina dentro de sala de aula. Muitos alunos sempre perguntam, quando que eu vou usar isso na minha vida? Infelizmente, meus alunos, vamos usar isso agora, no momento de pandemia, no momento de quase uma catástrofe de escalas mundiais, se é que eu já posso dizer uma catástrofe. Imagina se o número de pessoas contaminadas se multiplica por 4 a cada dia. Se inicialmente existia uma pessoa contaminada, o número total de pessoas após um período de 7 dias seria... Então eu peguei aqui uma PG finita de apenas 7 termos. Se multiplica por 4, então é 1 vezes 4 que deu 4, 4 vezes 4 que deu 16, e a gente tem que descobrir o número de pessoas contaminadas aqui no 7º dia. Então a gente usa essa formulazinha, que é o termo geral de uma PG, onde aqui é o último termo, aqui é o primeiro, essa é a razão elevada ao número de elementos menos 1. Então vamos lá, o último termo é o que eu quero, o primeiro termo da PG é o número 1, a razão é 4, elevado ao número de termos, que é 7, menos 1. Chegamos à conclusão que, no 7º dia, nós teríamos 4.096 pessoas contaminadas. Se voltarmos aqui e der uma olhadinha na situação no Brasil, 612 casos. E ali eu comecei com um caso. O que não poderia acontecer em 7 dias caso as medidas adequadas não fossem tomadas, hein? Agora vamos saber o somatório de quantas pessoas aqui, porque esse número de 4.096 é apenas no 7º dia. Usando essa formulazinha aqui da soma dos termos de uma PG, a gente chega à conclusão que seriam 5.461 pessoas infectadas em 7 dias. Para pensar, pessoal. Reflitam. Estou usando a matemática que eu ensino dentro de sala de aula, infelizmente sendo aplicada numa situação de crise. Para pensar, pessoal. Se é para brincar, se é para fazer meme, se é para poder ficar espalhando piada o tempo todo,
Tem até gente se disfarçando de agente de saúde, batendo nas casas e assaltando. É brincadeira um negócio desse. Olha só, voltando aqui nessa questão do Brasil. 612 casos ativos, 2 recuperados, já são 7 fatais. A pergunta que eu faço é, quantas pessoas mais terão que morrer? Será que vai ter que chegar até você? Será que vai ter que chegar até a sua casa? Algum conhecido, algum parente, alguém que você ama, para que você possa entender que a situação é séria? Eu trouxe aqui a matemática para poder mostrar para vocês que o que a gente ensina dentro de sala de aula tem relevância. É só saber mostrar para os alunos e aplicar isso no momento certo. Depois eu vou voltar com um vídeo falando da economia, do impacto na economia, pessoal. Espero ter contribuído, espero ter ajudado, espero que essa seja uma pequena contribuição minha, mas que possa chegar o mais longe possível. Vocês podem compartilhar, vocês podem divulgar, porque as pessoas precisam tomar consciência. Nós estamos num caso de crise de saúde no mundo. Vamos todos fazer a nossa parte. Um grande abraço e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ajude a superar esse momento de dor e dificuldade. Até o próximo vídeo.